Todos nós temos uma bagagem emocional, aquilo que a gente traz da nossa história desde o momento em que a gente começa a registrar. E esses registros de memórias emocionais, muitas pesquisas afirmam que eles já começam mesmo quando a gente ainda está na vida intrauterina, quando a gente ainda é um feto, está lá dentro, formando o nosso sistema neural, formando as conexões, as sinapses. E basicamente ele acontece a vida inteira. Então a nossa bagagem emocional, ela diz muito sobre a gente e ela diz muito também sobre a maneira que a gente vai agir diante de muitas situações da nossa vida. Esse é o tema do vídeo de hoje, como a tua bagagem emocional pode alavancar a sua vida ou pode de alguma maneira prejudicar o seu desenvolvimento. Primeiramente é bom a gente fazer uma definição sobre emoções e sentimentos. Eu já faço isso num vídeo que eu vou deixar para vocês o card aqui em cima, para quem quiser consultar esse vídeo ou outros do canal. E emoções e sentimentos basicamente têm uma diferença e é importante que a gente saiba até para aprender como lidar com essa máquina maravilhosa que nós temos, que é o nosso cérebro e a nossa mente. Então, quando a gente fala de emoções, nós temos emoções a partir de circunstâncias. Então, por exemplo, se você está aqui trabalhando, numa boa, lendo um livro, alguma coisa do tipo, e alguém chega com uma notícia desesperadora ou dá um grito, você começa a ter uma reação fisiológica, um susto, digamos assim. A gente tem uma reação fisiológica. E o Dr. Antônio Damasio tem uma definição muito bacana que eu quero trazer para vocês aqui, que é um grande neurocientista português, alguém que eu admiro muito, e ele fala o seguinte: segundo Antônio Damasio, neurocientista português, a emoção é um conjunto de todas as respostas motoras que o cérebro faz aparecer no corpo em resposta a algum evento, como por exemplo a aceleração ou a desaceleração dos batimentos cardíacos. Então, isso é uma resposta fisiológica que nós temos. Ao tomarmos um susto, ao termos uma situação de pânico, de emergência, nós aumentamos os nossos batimentos cardíacos. Ok, mas o que são os sentimentos? É quando a gente tem consciência de que algo está acontecendo e pensa numa resposta e vê o que a gente vai fazer na sequência. Muitas vezes eu posso dar um outro exemplo também, que é quando uma pessoa ela percebe que outra chama a atenção dela, que ela percebe que uma outra pessoa, quando chega perto, ela se emociona, ela fica feliz, ela fica contente, só que muitas vezes ela não sabe o porquê aquilo acontece. A pessoa chega, se aproxima dela, ele fica sorridente, até que um amigo chega e fala: amigo, será que você não está apaixonado, não? E aí a pessoa diz, e aí de repente começa aí essa conexão, de repente começa aí esse processo dele entender que existe aí um afeto crescendo por outra pessoa. Então, nesse caso, você sente a emoção, o coração bate mais rápido, você fica pálido, alguma coisa do tipo acontece, e a pessoa pode não saber que ela está apaixonada por alguém, ela pode não saber, até que ela percebe de alguma maneira, e aquilo toma forma, toma pensamentos, e a pessoa começa a direcionar, digamos assim, um sentimento dela. Mas o que é que isso tem a ver com o nosso vídeo? O que é que isso tem a ver com a nossa circunstância do que a gente está debatendo aqui no nosso canal hoje? Então, veja bem, nós temos algumas emoções básicas que estão ligadas aos nossos sentimentos e à nossa forma de pensar ao longo da vida. Todos nós aqui estamos sujeitos a algumas emoções básicas, porque somos humanos, e nós temos elas, e são 4. Eu quero abordar aqui com vocês uma por uma, para que você entenda. Tem gente que gosta de assistir meus vídeos anotando, e fala que tem uma didática, realmente tem todo um material, tem um preparo do vídeo, do conteúdo para você aqui antes que esse vídeo aconteça. Então, a primeira das emoções que a gente desenvolve é a raiva. Então, se uma criança ela é criada com uma situação, um cenário muito negativo, em que ela pode ser, digamos, explorada, em que ela pode ser maltratada, em que ela pode estar numa situação de desequilíbrio entre a sua fragilidade, a força de alguém, ou seja, alguém é exigente e se impõe muito a ela, essa criança começa a desenvolver uma raiva. E essa raiva, basicamente, é um estado de impotência, é um estado de querer resolver alguma coisa, mas existem forças contra ela. Muitas vezes na sua infância, na minha, na sua, a gente teve raiva por alguma regra imposta pelos pais, a gente teve raiva porque foi maltratado por algum tio ou por alguma pessoa dentro da escola. E essas raivas, elas vão se acumulando na gente e vão influenciando nossa forma de pensar. Por isso que muitas vezes em terapia, as pessoas verbalizam isso como forma de entender e de se libertar um pouco dessa raiva. Uma outra emoção básica é o medo. E esse medo é um estado de impotência ainda maior. A gente tem medo, pode ter medo de alguém, pode ter medo de alguma história que nos contaram. É muito comum que as pessoas
em sessão, em cursos, em terapia, enfim, elas falam de medos reais de pessoas, né? Ah, eu tinha um tio que me impunha medo, que me batia, pessoas que foram molestadas em algum momento da vida, que o cérebro tenta ao máximo esconder isso. Então isso também gera aquele sentimento de que a nossa segurança foi ameaçada. O sentimento de que eu não estou bem, eu não estou seguro, eu preciso fazer alguma coisa. E quando esse medo encontra uma barreira para que a gente o vença, esse medo se perpetua. Tá entendendo? É como se, por exemplo, você passou por muitas situações de raiva e medo no passado e hoje tem uma situação que te dá medo, que te traz raiva também e você não consegue superar porque foi ensinado a se manter daquele jeito. Uma outra emoção básica muito comum também é a tristeza. Nós ficamos tristes com uma certa frequência, o que é inevitável quando você recebe uma notícia ruim, quando alguém se vai, quando a gente muda de cidade, você vai, né, tem que se mudar por alguma circunstância, trabalho ou algo do tipo. E nós temos essa emoção da tristeza como um estado letárgico, um estado reflexivo. E eu quero que você entenda que ela é importante. Todas as emoções que eu estou falando aqui, elas têm um lado muito importante para a gente. Tá? Por exemplo, a raiva. Quando você, por exemplo, está diante de uma ameaça, aquele sentimento de raiva é que faz com que você reaja. Quando você tem medo, você está preservando a sua vida. Não tem nada de errado de você dizer, eu tenho medo de altura, não vou atravessar essa ponte, não vou pular de paraquedas, afinal eu não nasci para voar, essa é a minha opinião. Né? E não tem nada de errado de sentir medo, só tem alguma coisa negativa quando esse medo e essa raiva impedem você de ser alguém melhor. Assim como a tristeza. Tem gente que tem essa emoção da tristeza, que é normal, que é reflexiva, e começa a levar para o lado da melancolia. Ela quer justificar que aquela tristeza deve existir na vida dela, com aquela velha história da Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou crescer assim, aí vai, tá? E também uma emoção que todo mundo gosta, que é a alegria, que é um estado emocional de alta quantidade de energia, que é um estado emocional de desafio, e essa emoção para a gente é importante. Não é importante a gente se manter num estado de euforia. As pessoas têm confundido muito a emoção, a alegria, né, com a felicidade. Estar feliz, eu posso muito bem estar feliz na minha casa sem estar dando nenhum sorriso, mas eu posso estar ali contemplando a casa, contemplando que você tem recursos, que você tem uma geladeira farta, que você tem um bom carro para sair, que você tem sua família com você, enfim, realizações profissionais, então você vive ali na felicidade. E a alegria são os picos, né? Recebi uma promoção, então vou viajar, então tal dia é feriado, vamos viajar. Então são picos de alegria. E as pessoas têm confundido cada vez mais isso nos dias de hoje, essa transformação, tá? Do que seriam alegrias pontuais e pensam que isso é a felicidade. O que também, por outro lado, é muito estimulado pelas redes sociais. É outro assunto que eu queria abordar dentro desse vídeo também. Essa nossa bagagem emocional, quando a gente traz, a gente também sofre impactos do nosso meio e a gente, obviamente, há de entender que as redes sociais trazem para a gente uma percepção de meio, muitas vezes altamente maquiada. Ou seja, você vê a foto de uma pessoa que está muito feliz, tá? E você olha e diz assim, mas eu não estou feliz. A pessoa viajando e você pensa, mas eu não posso viajar agora. Então, dá pra gente uma percepção quando muitas vezes aquelas fotos é de uma viagem antiga que a pessoa postou, ela nem está viajando, aquela pessoa não está feliz daquele jeito. Aliás, algumas pesquisas apontam que quanto mais selfies e propostas de felicidade a pessoa posta na rede social, menos ela está sentindo aquilo. Só que para quem está observando e quem tem essa bagagem emocional de se sentir inferior aos outros, está achando que aquilo ali é uma condenação para ela. Todo mundo está feliz e eu não. Entende? Então, é bom a gente filtrar o que a gente vê na internet. E também é muito bom quando a pessoa é bem resolvida. O outro está feliz, que bom. Entende? O outro está viajando, que legal, um dia vai ser minha vez, não é agora e tal. Enfim, esse é um pensamento muito importante. E eu quero trazer para você aqui também uma relação entre a construção de pensamentos e experiências. Então, veja bem, a raiva. Quando a pessoa tem raiva com muita frequência, essa raiva não tratada, essa raiva não filtrada, tá? Que a pessoa sente continuamente na vida, a pessoa tem pensamentos destrutivos. A raiva, normalmente, até por conta da demanda hormonal que nós temos de liberar adrenalina, tá? De termos aí o aumento do batimento cardíaco, a pupila dilatando, isso pode levar a gente a processos destrutivos, sem que a gente perceba. Você vai mandar alguém para o inferno num sinal de trânsito, essa pessoa vai reagir, você vai ser grosseiro com alguém que não merecia,
Você vai começar a minar as pessoas ao redor e isso não é bom, porque quando você mina pessoas, você deixa de crescer. Nós crescemos também através das pessoas. Pode prestar atenção que alguns contratos que você fechou, empregos que você tem ou teve, foram pessoas que te indicaram que admiravam você. E que isso não está acontecendo comigo. Olhe em volta, se você não está minando através da raiva esses relacionamentos. Uma outra coisa importante que está associada ao medo são pensamentos de fuga. Toda vida que a pessoa tem medo, medo de enfrentar alguém, medo de colocar a opinião dela, ela começa a fugir. E ninguém é feliz fugindo, ninguém é feliz saindo do cenário que deveria enfrentar para superar uma fase da nossa vida. Seja lá qual for a fase que você está passando, muitas vezes quando a gente não consegue passar por aquele estágio, aquela fase de vida, ela tende a se repetir. É como se a vida da gente fosse uma grande escola, sabe? Tem fases em que a gente pode permanecer muito tempo nela, dependendo da postura que a gente assume. Se eu resolvo enfrentar aquela fase, tudo bem. Mas volto a te dizer que é o tema desse vídeo, depende muito da minha bagagem emocional. Se eu trago essa bagagem emocional de medo que eu sofri muito da infância, eu vou carregar esse medo e vou ter dificuldades em enfrentar os novos desafios. Entenda que está tudo conectado, tudo interligado. A tristeza, né, a outra emoção que nós falamos aqui, ela está ligada a pensamentos reflexivos, pensamentos de decepção e perda. Então tem gente que para ela a perda é algo constante. Ela não entende porque todo relacionamento meu dá errado. Homem não presta, ou mulheres não prestam, ou amigos não prestam, as pessoas são falsas. E você começa ali a ter um comportamento de negação de pessoas, negação de boas ações, e isso equivale ao fato de que você carrega consigo a manifestação da emoção de tristeza com muita frequência. É aquela pessoa que vai para o mundo, mas já sabe que ela vai voltar para o casulo no fim do dia, o que também não é interessante. E quanto à alegria, são pensamentos otimistas que nós devemos cultivar de celebrar. Então é muito importante que a cada conquista nossa, a gente possa celebrar, a gente possa buscar novos padrões da nossa vida associados ao nosso cérebro, que você consiga fazer o cérebro entender que uma conquista não foi simplesmente assim, aquilo que você certamente ouviu na infância. Tirei 10, pai. Não fez nada mais do que a sua obrigação. E não é assim, tá? Os nossos pais não foram muito bem treinados na questão da emoção. Aliás, ninguém foi. Isso ainda não é matéria obrigatória, ou pelo menos faz parte do currículo de muitas escolas ou universidades. A gente sabe que as pessoas têm dificuldade com a parte emocional simplesmente pela falta da presença daquilo na sua vida. Então, uma outra coisa muito importante, que é uma pesquisa de um psicólogo chamado Martin Seligman, que é autor de um livro chamado Felicidade Autêntica, ele traz o seguinte. Eu quero levar aqui para você essa pesquisa que eu tenho. As pessoas também, elas se atrelam a emoções positivas e negativas dependendo do tempo. Olha que interessante, você vai entender agora o que eu estou querendo te dizer. Com relação ao passado, tem gente que tem, com relação ao passado, emoções positivas. Fala em passado, ela fala, eu fui feliz, eu fui satisfeito, eu fui contente, eu fui alegre, meu passado foi legal, foi bacana. Quando a pessoa não trata ou não ressignifica o passado, não entende por que o passado dela teve algumas dificuldades, ela vai ter amargura, vergonha, raiva, ela não quer falar do seu passado. E eu compreendo muito bem isso, né, pelo fato de ter acontecido comigo. Eu tinha mania de dizer, meu passado não presta, minha infância não valeu. E a partir do momento em que eu mesmo, lá no passado, comecei a minha procura de crescimento, eu percebi que eu colocava um filtro de negatividade no passado, em tudo aquilo que me aconteceu, entende? Então, muitas coisas que nos aconteceram são importantes para a gente. Muitas coisas do passado que aconteceram de maneira que a gente julga como negativa foram importantes para o nosso crescimento, senão aí não há maturidade. Se você não percebe a importância de um momento julgado como ruim, a gente não percebe a importância de crescer e da maturidade. Com relação ao presente, tem gente que tem as seguintes emoções: alegria, êxtase, calma, entusiasmo, plenitude com relação ao seu presente. E tem gente que ela tem uma briga eterna com o seu presente. O presente dela tem satisfação, desânimo, revolta, sabe? Um sentimento de menos-valia, de desmotivação. E volta a uma coisa que eu te falei antes. Enquanto eu não venço o estado que eu estou, o estágio que eu estou, eu não consigo avançar para o próximo. Então é impossível você ir para o próximo estágio da sua vida sem que você faça as pazes com o estágio atual. Pode prestar atenção. A Bíblia fala disso, as pessoas que acreditam no universo, né, na força maior, falam disso também. E a psicologia vem nos falar do mesmo jeito.
Então é interessante que eu perceba que enquanto eu não fizer as pazes com o meu presente, eu não consigo avançar para um futuro desejado. Tem gente que deseja um futuro melhor, mas que não faz nada para que isso aconteça. E o outro ponto é o futuro. Tem gente que olha para o futuro com fé, com esperança, com ânimo, com alegria, e tem gente que olha com aquela visão catastrófica, não vai dar certo, não vai prestar, vai ser pior do que agora, a tendência é piorar, e profetiza e fala isso. E aquilo que você fala é gerado uma imagem no nosso cérebro, e quando você identifica uma situação boa ou uma situação ruim, você acha que o cérebro vai para qual? Nós temos a tendência de nos aproximarmos daquilo que a gente conhece. Nós sempre temos a tendência de nos aproximarmos daquilo que para o nosso cérebro é mais, perceptível, é mais familiar. Então nós precisamos de fato mudar esses nossos pensamentos e desassociar as nossas emoções com relação às situações negativas que passaram. Entender isso de uma maneira interessante. Sempre nos meus vídeos as pessoas perguntam para mim assim, mas como é que eu faço isso? Através de processos de terapia, através de processos que você julgue que são importantes, de diversas naturezas para vocês, através de um seminário, através de leituras, através de escrever, não somente através de um vídeo. Eu sei que no vídeo você entende muitas coisas. Tem vídeos aqui no meu canal em que eu ensino algumas coisas importantes, alguns exercícios para você, como eu vou te ensinar hoje aqui, algumas perguntinhas chaves. Mas não esqueça que seu crescimento é contínuo. Não é muitas vezes sentado, e o que eu vou dizer agora pode doer em alguns, mas eu vou ter que ser bem contundente. Se você foi tocado pelo que eu falei, deixa teu comentário aqui embaixo. Você não vai conseguir vencer anos de negação, anos de tristeza, de medo, apenas vendo um vídeo sentado na sua cama ou deitado. Você vai ter que levantar e agir. Você vai ter que buscar realmente suas respostas, se investigar e ter a coragem de dar a cara para bater. Quando isso acontece, a gente nega a vida inteira, mas quando isso acontece, aí sim a gente consegue quebrar algumas amarras. E eu tenho algumas perguntas para te fazer. Como é que você se sente em relação ao teu passado? Primeira pergunta, vai pausando o vídeo e vai respondendo. Como é que você se sente em relação ao teu passado? A próxima pergunta é, como é que você sente que está a sua vida no presente? E aí, continuando essa pergunta, o que é bom e o que é ruim no seu presente? E se você responde o que é bom e o que é ruim, você pode muito bem entender o que é que você deve deixar e o que é que você deve eliminar, tá? Como é que o futuro te parece? Quando você pensa no futuro, essa é a terceira pergunta já. O que é o futuro para você? Você consegue ter uma imagem clara do futuro que você quer? Você conseguiria desenhar ou buscar na internet fotos do futuro desejado para que o teu cérebro tenha pelo menos uma referência? Para quando estiver chegando naquele ponto, você realmente conseguir avançar? E a quarta pergunta é, você sente que algo dificulta o seu planejamento de vida? Você sente que algo te impede de crescer? Tenta pensar o que é. Tenta descrever o que é que está impedindo esse seu crescimento. E aí, você pode, ao identificar, eliminar esse obstáculo da sua vida. Responde essas perguntas. Se quiser também, responde aqui embaixo nos comentários, porque isso ajuda as pessoas que estão assistindo o vídeo, tá? Eu não peço dessa vez que você deixe só o seu like no canal ou que você se inscreva, mas que você participe também, porque a tua resposta pode ajudar outras pessoas, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo.